Esta manhã, senti em meu coração o desejo de certa forma, concluir muito dos objetivos daquilo que disse aos irmãos no final do ano. Dia 31, obviamente, com um sermão bem mais elaborado e rebuscado, mas sempre, na nossa agenda, pressionados aí pelo relógio, e também por ser a noite de Ano Novo, um culto cuja a nossa temática foca para que meia-noite os irmãos estejam em oração e esperando receber o novo ano. Eu decidi que faria o esforço de combinar as ideias e alcançar nesta manhã algumas direções do que estamos dizendo a respeito de ser realmente uma nova pessoa neste novo ano. Essa ideia de ser novo, de se renovar e de buscar renovo em Deus, recomeçar, não é sempre a nossa história de fé, e reconstruir valores cada dia mais excelentes, tem tudo a ver com a ideia que temos do Evangelho, que busca a cada dia viver e experimentar a plenitude de Cristo. Assusta-me hoje a quantidade de pessoas que vivem no Evangelho, mas que não se deixam transformar pelo poder de Deus dia a dia. Se nós de fato, irmãos, experimentarmos ao longo da nossa vida, se por 60, por 50, alguns por 100 anos, temos irmãos este ano na igreja, agora na semana a irmã Joana deve completar seus 103, foi 100, 101, 102, 103 anos, agora, nossa outra irmã vai completar 101, e nós temos um time de 101, 102, 103 anos aí, este ano, e você fica pensando, e todos membros da igreja, e você fica pensando se nós de fato então nos deixarmos transformar ao longo de 100 anos, de 70, de 80 anos, irmãos, obviamente que aquele rapazinho que eu era quando tinha 15, 10 anos, aos 60 anos não será o mesmo, estará mais maduro, estará mais coerente, terá uma vida ética transformada, terá sua postura de vida totalmente diferenciada, porque ele não piora, a cada dia ele melhora. No objetivo de lançar aos irmãos o desafio de viver um ano novo, com uma nova perspectiva, buscando construir um novo caráter, uma nova figura, que é sim a imagem construtiva do reflexo de Cristo em nós, que tira de nós aquilo que não se parece com Ele. Eu desafio você a ficar de pé e abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, os versos de 5 a 12. Eu já comecei este assunto aqui com os irmãos durante este ano, e o trabalhei por um pouco, e pretendo hoje aprimorá-lo à luz, absolutamente à luz do sermão do Ano Novo, lançando desafios como, por exemplo, hoje, à luz do novo tempo, à luz do novo ano, retirar características que Deus quer tirar da sua vida, e colocar valores que Deus quer colocar na sua vida nessa manhã. Colossenses capítulo 3, os versículos de 5 a 12, se o irmão achou, diga amém. Graças a Deus, todos acharam. Eu vou ler os versos ímpares e peço aos irmãos que leiam os versos pares. Atenção, pois vamos até o versículo 12 apenas. Colossenses 3, de 5 a 12. Seja lida de forma alternada a palavra do Senhor. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Antes de sentar, eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra inicial do capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos. Pensa, irmãos,
o que você tem que deixar. Esse é um tema, deixar e ser. O que é que você tem que deixar para trás esse ano? O que é que não pode, não deve ser trazido para dentro da sua vida neste novo ano? Coisas que você sabe e precisa muito se libertar, precisa deixar, precisa esquecer, precisa perdoar. A Escritura diz, agora despojai-vos. E veja o que tem no capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, aquilo que você precisa ser, aquilo que é preciso ser colocado, aquilo que é preciso ser investido, aquilo que precisa ser revestido em você, para que você seja este ano um crente mais maduro, mais aprimorado, elaborado, não é, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Vamos orar sobre isso agora, já de manhã? Senhor, abençoa-nos nesta manhã. É o primeiro sermão do ano à igreja, e que ele seja um desafio primeiro ao pastor desta igreja, e logicamente segundo a cada membro que congrega e a cada visitante que confia ao estar aqui nesta palavra. Que fique, ó Deus, o Senhor hoje, autorizado a tirar de nós aquilo que precisa ser tirado, e a nos revestir com aquilo que ainda temos falta, com aquilo que ainda temos necessidade. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Chega o segundo dia do ano, para não dizer o primeiro domingo do ano, o segundo dia do ano é a hora de fazer um balanço. Se você tem empresa, sua firma deve estar fechada para balanço. É assim que funciona. O recesso do fim do ano determina finalmente a avaliação. Se você é dono de escola, está avaliando quantos alunos você tinha, qual foi a sua receita, qual foi a sua despesa, se você fechou no superávit ou num déficit operacional. Se você fechou no déficit, você sabe este ano que sua empresa tem que ter superado então o número de alunos, porque se você não tiver um número maior de alunos, ou se você não tiver uma receita no reajuste de suas mensalidades maior do que a do ano passado, sua empresa obviamente vai fechar de novo em déficit, e creio que com 2 anos você já não tem muito como marcar ou pagar este prejuízo. É hora de fechar para balanço. Alguns abrem para balanço, alguns vão abrir a mente, vão abrir a visão, vão abrir a cabeça e vão discutir se não é hora de fazer um balanço do que foi os débitos e os créditos, né? Quantos cultos você veio ano passado? Quantas aulas da IBD você frequentou assiduamente? Qual foi de fato o currículo que você se envolveu e terminou? Será que a revista do primeiro trimestre você terminou? Será que aquela revista do segundo você não fez revista nenhuma, não estudou nada, não veio nem sequer a uma escola bíblica? Será que por acaso você veio de manhã, mas você é apenas um frequentador assíduo dos cultos da noite da igreja? É hora, irmãos, de avaliar a nossa postura cristã. É prudente pensar naquilo que se passou. É prudente hoje, como igreja, pensarmos naquilo que precisamos realmente nos despojar para que sejamos em 2011 crentes melhores. É preciso abraçar algumas coisas e adotar outras, e abandonar outras. A vida cristã tem 2 lados. Jesus Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A vida cristã tem positivos e negativos. Você diz assim, tem negativos, pastor? Tem negativos. Há coisas que você tem que negar, há coisas que você tem que renunciar, há coisas que você tem que deixar. A primeira coisa que pergunta aqueles que são doutrinados por esse pastor e fazem comigo o discipulado para batismo é: quantas coisas você deixou de fazer? O que é que você de fato abandonou? Quais são os lados negativos, né? Quais são os polos negativos que você abdicou de sua vida? E quantas vezes, irmãos, são inúmeros testemunhos. São bebidas, são vícios, são comportamentos. Um dos hábitos muito comuns, aquele que vem para a igreja e se converte, é abandonar a mentira, pois aprendeu a viver na mentira e aprendeu a contar mentira. Um deles, eu conversava, ele dizia, eu tenho necessidade. Ele me disse, abriu o coração, eu tenho necessidade de contar mentiras, porque com o tempo a gente acredita nelas. E nós trabalhamos quase que 6 meses, né, para mudar aquilo no caráter daquela pessoa. E como é bom ver a pessoa aprendendo a deixar maus hábitos, a deixar maus comportamentos. É tempo, irmãos, de avaliar. Precisamos fazer hoje morrer em nós a nossa natureza velha. Como queremos nos libertar do ano antigo, precisamos também hoje nos libertar do velho homem e buscar hoje nos revestir de um novo caráter, de uma nova personalidade. O que é que Deus espera de mim e de você nesta manhã? É preciso deixar de ser. Primeiro, é preciso deixar de ser uma pessoa intolerante. Tem gente que é igual a Nabal.
Nabal era um camarada até bem casado. Abigail, eu considero Abigail uma mulher de Deus. Mas Nabal era intolerante. Que história triste, que biografia triste de um homem que não tratava ninguém bem. Ninguém podia falar com ele, ninguém podia se aproximar dele. Todos que chegavam perto dele, se pisassem nos seus sapatos, se é que ele usava sapatos naquela época, não é? Logo levava logo uma bofetada, levava logo uma sapatada, porque não havia quem suportasse lidar com Nabal. Com Nabal é tudo na ponta da faca. Se ele fosse hoje da Rede Globo, botava a mão no bolso e dizia: olha a faca. Ignorante, imprudente, duro no seu comportamento, sua fala trazia rispidez, e veja bem, até com sua mulher, que era uma mulher de Deus. Quantos maridos não sabem ainda a joia que tem em casa? Tem gente que está casada há 30 anos e nunca teve coragem de abrir a ostra, né? A ostra, e ver a pérola que tem lá dentro. Há pessoas perdendo a vida e perdendo totalmente a sua felicidade, a sua ideia de ser cristão, porque se tornaram intolerantes. A intolerância do crente, irmãos, se resume apenas ao pecado. A intolerância do crente se resume ao pecado e aos comportamentos pecaminosos. No mais, nós temos que ser tolerantes, pacientes. Eu gosto muito de pensar que alguns irmãos da igreja não são cristianos, mas são cri-cri. O irmão cri-cri é uma crise. O irmão cri-cri, não é a meteorologia que diz que vai fazer mau tempo, mas é a eclesiologia que diz que vai chover. Todo dia vai chover na vida do irmão cri-cri. É o irmão frente fria, como disse o pastor Técio. Nada está bom para ele, não é? Para o irmão intolerante, para o irmão cri-cri, quando chega o final do ano, ele está apavorado porque o ano vai acabar. Ele não fica feliz porque o novo ano vai começar. Ele é o irmão cri-cri. Ele é intolerante com as pessoas, ele é intolerante no que faz. Meus irmãos, é preciso neste ano aprender a elogiar, aprender a gostar das coisas boas. Quantas coisas boas tem no mundo, quantas coisas boas tem no bairro, quantas coisas boas tem na sua casa, quantas coisas boas tem na igreja. Será que bom foi só aquilo que passou? Será que bom foi só aquilo que já fizemos? Será que bom foi só aquilo que nós já gostamos? Será que não há nada bom hoje, meus amados irmãos? É preciso deixarmos de ser intolerantes e começarmos a ver que há um mundo novo construído em torno de nós, e há uma igreja nova se formando ao nosso redor. Há hoje pessoas tão maravilhosas, tão abençoadas, como antigamente houveram. Aprenda a fazer elogios. Que este seja o ano para que eu e você possamos encorajar pessoas, sejamos agradáveis com as pessoas. Ninguém mais do que Jesus era cheio de graça. Jesus, irmão, sempre com sua graça, com o seu carinho, modificava ambientes tensos. Imagine você, uma multidão traz uma adúltera a Jesus, a situação é tensa, eles cobram a lei, há uma agressividade, obviamente aquilo poderia terminar no apedrejamento daquela mulher. Jesus tira o foco da tensão, Jesus dá uma palavra doce, começa a escrever no chão, e por fim exorta: quem tem pecado que atire a primeira pedra. Que graça, né? Eu fico pensando Maria olhando para Jesus, que gracinho, meu filho. Abençoado, ele sabe tirar a atenção, ele não faz com que a guerra que já está pronta para explodir, exploda. Jesus, ele assopra o pavio, ele tira a pólvora, ele faz com que aquilo que estava pronto a explodir se torne um ambiente gracioso, modificado pelo ar da sua presença. Não é comum, aliás, é comum encontrarmos Jesus andando e uma multidão atrás dele, porque vamos atrás dele, irmãos, porque onde este homem está, o ambiente é diferente. Ia para o deserto, a multidão estava lá, entrava no barco, os barcos saíam atrás dele. Irmãos, preguei domingo passado no Natal, ele entra numa casa, irmãos, não tem como entrar na casa, as portas estão cerradas, porque a vida de Jesus é cheia de graça, a vida de Jesus é cheia de alegria. É hora de você, como crente, pensar que você precisa ser hoje mais parecido com Jesus. Sua casa precisa estar cheia, sua vida precisa estar cheia. Nós precisamos viver hoje e sermos alvo hoje de uma vida cristã que atinja a plenitude da estatura de Cristo. Chega, meus amados irmãos, de dar lugar ao diabo. Chega de ser aquele homem intolerante, agressivo, né? Aquele homem ríspido, aquela mulher grosseira que as pessoas não conseguem chegar perto. Parece o porco-espinho, não é? Ou a estrela do mar. Se for um homem é porco-espinho, se for a mulher é estrela do mar. É estrela do mar? Ouriço do mar. Ouriço do mar. Eu pisei num ouriço do mar. Eu fiquei com 75 espinhos enfiados no pé, levei 60 dias para tirar. Pisei no ouriço e ele... Há muita gente assim, você olha assim, parece bonitinho, né? E de repente, pum, ele se arma todo. É preciso construir nesse tempo um novo caráter e uma nova postura para ser cristão.
Um homem despretensiosamente do Brasil lançou pelas ruas do Rio de Janeiro, debaixo do viaduto, um slogan: gentileza gera gentileza. Ele fez isso sem qualquer pretensão. Um homem simples aqui do Rio, cariocazinho, aí começou isso, né? E de repente estamos vendo isso aí no mundo inteiro. Eu viajei para o exterior, irmãos, tinha camisas nos aeroportos. Muitas camisas. Gentileza gera gentileza. É hora de parar de ser intolerante. A Bíblia diz, Lucas 6,31, tem aí na tela? Vamos ler juntos? Se der para ler, não é? Assim... Vamos fazer igual a camisa desse homem que está no exterior. Vamos botar isso aí na camisa também. Fazer essa campanha. Como quereis que os homens vos façam, fazei. Vou dizer que essa é mais inteligente do que a anterior. Essa tem que ir muito mais longe. E às vezes ninguém está sabendo dessa novidade aí. Como quereis que os homens vos façam, fazei. E você vai ter um feliz ano novo. Você vai começar a entender que há algo novo nesse tipo de visão de vida. Há um caráter diferente. Isso faz de você uma nova pessoa, uma pessoa de Deus. Segundo lugar, irmãos, você precisa parar de ser uma pessoa pessimista. Deixe de ser pessimista. Já tem gente tão pessimista que disse agora, já ontem, na posse da nova presidente, que o governo será um desastre. Preconceito. Só porque é a primeira vez que o Brasil é governado por uma presidenta. Preconceito. Mas já está dizendo. Já tem gente aí querendo que dê errado. Poder olhar para a mulher e dizer, viu, eu não te disse? Ora, irmão, pare de ser pessimista. Já tem gente dizendo que o PIB vai cair em 2011, que a violência vai aumentar. A gente acabou de invadir o morro, já tem estatística dizendo que a violência vai aumentar. Por favor, não seja pessimista. É preciso pensar que as nossas ações determinam muito daquilo que acontece ao nosso redor. A maneira com que nos posicionamos determina também a maneira com que as pessoas se armam ao nosso redor. Eu não vou conseguir passar naquele vestibular, eu não vou conseguir passar nesse concurso, eu não faço. Não há nada que me faça pagar as contas, não há nada que faça fechar o orçamento. Por favor, irmãos, não seja pessimista. Sente, planeje, pense bem. Quem sabe as coisas comecem a dar certo esse ano na sua vida. 10 espias de Israel vieram da terra prometida e disseram, nós não vamos conseguir. 2 disseram, nós vamos. Quem tinha razão, irmãos? Os 2. E Deus estava com eles, porque com 2, irmãos, e Deus é uma multidão. É preciso lembrar-se do recado de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha que campanha linda para o seu coração neste ano, e olha que visão bonita, preste atenção. Olha o que está escrito: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o que diz o texto, irmãos? Todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará o quê? Irmãos, pense no poder que há na sua forma de ver e na visão que você tem das coisas. E eu não estou inventando uma doutrina de autoestima aqui. Eu não estou fazendo nada para vender livros, eu não tenho interesse, eu nem publiquei livros. As únicas revistas que eu escrevi acabou vendendo, já foi para o Brasil inteiro. Tem hora que eu acho que eu dou para o negócio, mas eu não faço. Tenho medo de ganhar dinheiro, ficar rico, subir a cabeça. Eu falo, Deus, mantém quietinho aqui. Me deixa sossegado aqui. Agora, você vê um negócio desse, eu fico com vontade de traduzir isso para as pessoas. Porque eu vejo que às vezes na banca de jornal, quando ele abre o jornal, a primeira capa é só desgraça, só tragédia. E é interessante como que a imprensa só gosta disso. Ninguém fala do garoto que ajudou a velhinha para atravessar a rua, já viu? Ninguém fala dessas coisas, né? Tem um monte de gente fazendo coisa boa. A gente só fala do que é ruim, só da desgraça, só da tragédia. É o morro que caiu, água que desceu. O que se faz de bom, pouco se divulga nesse país. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Se os teus olhos, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Em nome de Jesus, irmãos, abra a janela do corpo. Coloque olhos mais iluminados. Eu queria olhar para cada irmão nesta manhã e ver olhos brilhando. Jabuticabas pretas, não é? Azeitonas verdes, cada olho tem uma cor. Mas eu queria vê-los brilhando para Jesus e dizendo, algo iluminado em mim, algo luminoso. É a graça de Jesus comigo. Amém, irmãos?
Pense nisso. Em terceiro lugar, é preciso lançar o desafio de não ser uma pessoa rancorosa. Eu preguei um sermão de quase 40 minutos aqui, não é? Rancor e ressentimento. Eu chamei de trava-crente. Não é o trava-crente, não é o trava-língua, né? É o trava-crente. O rancor e o ressentimento travam o crente. E quando o crente guarda rancor e vive rancoroso, ou com ódio, ou com ira no seu coração, ele vive sem espaço, ele vive oprimido, ele vive andando pelos cantos, porque se a pessoa senta aqui, ele senta lá, e até brigar com a pessoa de lá, ele muda para cá, e se brigou aqui, ele já vai para a galeria, e no dia que na galeria brigar também, ele já vai embora, porque ele vai perdendo espaço, ele guarda ressentimentos, ele não consegue perdoar, ele não consegue se sentir perdoado. Não seja uma pessoa rancorosa. Tem gente que parece um poço de amargura, em vez de jorrar, como diz João capítulo 7, um rio de água viva, ele jorra, na verdade, eu sei lá, eu acho que é óleo quente. Tem gente que é de mal com a vida, está sempre resmungando. Você olha para a boca dele, está lá. Ele não fala com ninguém, mas ele está sempre falando com ele mesmo. É preciso hoje pensar, meus amados irmãos, que a comida que comemos, a roupa que vestimos, o banco que sentamos, tudo que temos, de alguma forma há a participação de alguém. Eu podia de alguma forma amar esta pessoa, agradecê-la por tão bondoso carinho. Hebreus capítulo 12, versículo 15, é isso? Hebreus 12, 15 diz assim, está na tela: nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam. Como que uma raiz de amargura em um irmão rancoroso pode contaminar muita gente na igreja? Tire isso do seu coração. Pense esse ano seriamente, meus amados irmãos, é o meu desafio, pense seriamente em tirar esse rancor, essa tristeza do seu coração. Perdoe quem você tem que perdoar, ame a quem você tem que amar, porque não há nada pior do que rancor e ressentimento na vida de um crente, ainda mais quando se inicia um ano em que você quer realmente crescer e andar e viver na presença do Senhor. É um ano para deixar de ser também uma pessoa incrédula. Aí Tomé, não é? A imagem da incredulidade. Eu acho isso difícil de Deus fazer. Deus não toca na pessoa e faz lá um milagre para a pessoa deixar de ser incrédula, porque Deus só pode tocar na vida daquele que tem fé. É um texto que Deus colocou como limite a Ele mesmo. Ele diz assim: sem fé, impossível. É uma das coisas que Deus não vai fazer, porque Ele declarou que há impossibilidade, Ele não vai chegar perto, Ele não vai ficar tocando incrédulos. Ele diz: sem fé é impossível. Ao contrário, a Bíblia diz que tudo é possível. Coloquei alguns textos aí na tela, sei que tem alguns textos, né? Olha que coisa linda. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Às vezes você, como Jairo, está pronto para desistir. Está pronto para desistir. Mas você devia não ser incrédulo. Você devia dizer: eu posso crer. A esperança, irmãos, a esperança em Romanos capítulo 8 é aquilo que nos sustenta e nos mantém vivos. Esperança e fé. Fé, esperança e amor. Caminham juntos na vida cristã. Não seja incrédulo. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? O texto é lindo, não é, irmãos? Bem-aventurados os que não viram e creram. A tradução, acho que é a revisada, diz assim: melhores. Melhores são os que não viram e creram. A gente vai dizer, não tem um ditado popular: junte-se aos bons e serás um deles. Eu digo: junte-se aos melhores. Não seja incrédulo neste ano. Comece a crer na conversão dos seus filhos, comece a crer na restauração do seu casamento, comece a crer no atendimento da sua chamada ministerial. Comece crendo, nunca duvidando, e você verá o que Deus pode fazer com a sua vida. É hora de deixar de ser, meus amados irmãos, uma pessoa descomprometida com Deus e com sua igreja. Que seja este o ano de sua conexão com Deus, que seja este o ano de manter a sua antena, a sua energia ligada com o Senhor. Deixe Deus brilhar na sua vida, deixe Deus acender a sua lâmpada, deixe a sua candeia aparecer. Deixe de ser hoje aquele crente que vem à igreja de vez em quando. Deixe de ser o fiscal da vida alheia. Cuide mais da trave do seu olho. Não se incomode com o cisco na vida dos outros.
É hora de você levantar os seus olhos para o céu e dizer: eu não sou mais crente de oba-oba, oba. É hora de apontar o seu horizonte espiritual, dizer para a sua consciência e para a sua mente: nesta semana eu assumirei um compromisso semanal com o Senhor. É hora de não ser mais analfabeto da Bíblia. Ao invés de tão somente saber a escalação, são 11, dos 11 jogadores do seu time, é isso? Alguns sabem mais, são 12? Já mudou esse negócio de futebol, eu não sei. Acho que são 11. 11. O pessoal está aí, 12, 11, o pessoal não sabe nada de futebol. Graças a Deus. Que bom, né? Se são 11, são 11, se for 12, eu estou fora. Deve ser o reserva, você está escalando o reserva aí. Tem gente que sabe os 11 jogadores do time dele, todos os 11. Ele conhece os 11 mais o reserva, ainda sabe os últimos 10 anos. Ele não sabe o nome dos 12 discípulos. Irmãos, se souber 6, eu tenho que abençoar a vida dele. Se eu for contar aqui agora, eu começo e irmãos vão parar. Tem gente que não sabe os 5 primeiros livros do Pentateuco. É importante este ano vencer esse analfabetismo, essa falta do conhecimento bíblico. Sabemos muito do secular e pouco do religioso. Há garotos na igreja que conhecem todas as piadas dos programas humorísticos, todas as engraçadas, tudo que é do top do momento. Saiu uma nova do Obama, ele sabe. Saiu uma nova do Lula, ele sabe. Qualquer charge, pegadinha, ele sabe. Mas ele não sabe uma parábola de Jesus. Deixe de ser um crente carnal. Deixe de ser um crente carnal, impuro, que vive chafurdado na pornografia, vive rebuscando lixo na internet. É hora de não mais se empapuçar de impurezas, de lascívia, mas de encher a vida do Espírito Santo de Deus. É hora de assumir um compromisso sério com o Senhor. Seu jornal deve ter umas 20, 30 páginas. Você o lê diariamente, quando não semanalmente. Mas não conseguimos ler 3 capítulos da Bíblia por dia, o que me daria no final do ano um certificado de leitura anual da Bíblia. É hora de assumir um compromisso com Deus e com a sua palavra e com a sua igreja. Isso me leva à conclusão da mensagem. O que Deus quer que nós sejamos este ano? Vamos lá? Se tem que deixar de ser tudo isso, o que é que eu preciso ser? Desafio para você nessa manhã. Primeiro, vamos repetir juntos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Eu não sei quem é que disse, eu não sei quem foi que ensinou, aqui ou em qualquer lugar, que ser cheio do Espírito Santo é coisa de pentecostal. É coisa para o movimento neopentecostal do Brasil ou para a igreja carismática. Nós não temos opção. Não é uma recomendação, é um mandamento. Eu não sei quem foi que te disse, mas não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Deus disse: quem comigo não ajunta, espalha. É preciso que a igreja de Jesus leve a sério as recomendações que estão para nós como crentes. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há a dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. É hora da igreja, de que como crente, nós vejamos o que é mandamento e o cumpramos. Há um contraste absurdo hoje no vinho. O vinho produz dissolução. O enchimento do Espírito traz domínio próprio. O vinho traz sempre vergonha. O enchimento do Espírito Santo traz alegria e honra. O vinho é depressivo. O enchimento do Espírito é estimulante. Leva-nos à adoração, à comunhão e à plena gratidão e serviço. Sabe o que falta muitas vezes no crente? A plenitude do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, ou você é ou não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ou há poder de Deus na sua vida ou não há. Ou você vive santidade ou não vive. Se há graça em suas palavras, o Espírito Santo está nelas. Se não há graça, você é um crente sem graça. Será o crente mais sem sal que existe. Como buscar isso? Peça a Deus e diga: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Encha a paciência de Deus com esse assunto. Bata na porta dele todo dia e diga: eu preciso ser cheio. E Deus vai dizer: tá certo, meu filho, agora você entendeu o que eu quero para você. Segundo lugar, você precisa ser uma pessoa alegre. Quem foi que disse que a tristeza é a marca registrada de um cristão? Não é não. Filipenses capítulo 4, versículo 4, o texto é lindo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe, foi Neemias que disse: a alegria do Senhor
A nossa força é. Somos movidos à alegria. O nosso combustível é a alegria. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegra formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 17:22: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É uma espécie de osteoporose espiritual. É preciso ser alegre. Gosto muito da palavra de Isaías. Eu creio que coloquei, não coloquei aí? Olha que palavra, irmãos. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O crente, quando chora, chora de alegria. Já foi no funeral de crente? Você está chorando porque a pessoa partiu, a saudade, mas você já viu a alegria no ambiente e a segurança que se tem? É algo tremendo, irmãos. O fruto do Espírito é o amor, alegria, gozo, paz, mansidão, domínio próprio. Fruto, está cheio do Espírito Santo, alegria, gozo, alegria, mansidão, domínio próprio, eles vão jorrar na sua vida, em nome de Jesus. Você precisa ser, irmãos, em terceiro lugar, uma pessoa amorosa. Há um mandamento forte de Jesus, um mandamento muito forte de Jesus, João capítulo 13, versículo 34 e 35, você pode acompanhar na escritura. Eu gosto porque é um mandamento novo, é para ano novo, é para vida nova, é para crente que quer viver de novo. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vos ameis uns aos outros. Hoje nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiverdes, João 13:35, se tiverdes amor uns pelos outros. É tempo de aprender a amar como Cristo amou. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, o texto que lemos, Colossenses 3, versículo 14, ele vai dizer: o amor é o vínculo da perfeição. Coisa fantástica, meus amados irmãos, quando isso fica declarado a nós. O amor, ele diz, e sobre tudo isto, 3,14, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. O homem que ama, ama a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. A Bíblia diz mais: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É tempo da igreja levar a sério, viver em amor e andar em amor, e ser uma pessoa amável. Ser amável é demonstrar amor dentro de casa. Ser amável é demonstrar amor no calçadão. Ser amável é demonstrar amor no túnel cheio. Ser amável é demonstrar amor quando o trem está lotado. Difícil demonstrar amor ali, né? A gente quer um lugar do outro. O cara já sai, você já empurra para lá, chega para lá que esse lugar agora é meu. É difícil. No mundo competitivo como o nosso, numa esfera onde a gente é ensinado não seja bobinho não, meu filho. A gente esquece do simples como a pomba, a gente quer ser astuto como a serpente. O equilíbrio da vida cristã é exatamente o combinar desses valores. Amar quando ninguém consegue amar. Na verdade, amar aquele que ninguém mais ama. Porque Jesus nos amou, irmãos, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores. Quarto lugar, vamos terminar já. É preciso ser uma pessoa generosa. Quanta gente que não consegue viver isso no seu evangelho. O princípio de Deus para você receber é dar. Jesus Cristo diz, o apóstolo Paulo vai reproduzir isso, não é? Melhor é dar do que receber. Onde foi que nós enfiamos este versículo? Parece que nós o guardamos na última gaveta, né? De nossa mesa, lá no escritório. A Bíblia fala de forma tão poderosa e tão clara: dai e dar-se-vos-á, boa medida, está escrito, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, está escrito, porque com a medida com que tiverdes medido vos, está lá, meu irmão, está na Bíblia, para quem quiser ler, para quem quiser ver, para quem quiser
viver. Seja generoso. Há muitas pessoas que ao viajar pelo mundo experimentam milagres maravilhosos, e há outros que experimentam assim mal-estar terríveis, porque as pessoas não aprenderam a ser generosas. Lembro da palavra de Deus em Mateus 25, 31 a 46, quando ele diz que um dia seremos julgados pela nossa generosidade. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava na prisão e não foste visitar. Seja generoso. Penúltimo lugar, seja uma pessoa pontual nos seus compromissos. Você vai dizer, isso não tem nada com o evangelho. Que é isso, pastor? Tem sim. Se você é uma pessoa responsável, você chega cedo na escola, certo? Certo. Chegar atrasado leva falta ou muitas vezes não entra. Se você é responsável, chega cedo do trabalho, porque se não chegar na hora certa, perde o ponto, vai ser descontado. Parece que quando a coisa tem uma penalidade, você parece valorizar o tal do chegar cedo. Quem não chega cedo no aeroporto não embarca. Quem não chega cedo na rodoviária perde o ônibus. Quem não chega cedo na estação perde o trem. Quem não chega cedo na igreja, o que é que ele perde? Não posso dizer que não. Talvez ele perdeu a vergonha, talvez ele perdeu a responsabilidade. Acho que ele perdeu muita coisa. Eu acho que ele acha que o que ele faz é mais importante do que o que Deus fez com ele, o que Deus marcou com ele. Afinal de contas, ele marcou com Deus e Deus com ele. É um tal de chegar atrasado para as coisas de Deus. Não está na hora de dizer para Deus que a minha pontualidade representa dizer para Deus que as coisas dele são tremendamente importantes? É preciso levar a sério a nossa vida religiosa, a nossa vida na igreja, determinar que o nosso tempo é importante e que o tempo que marcamos, a hora que marcamos é importante. Eu gosto muito pouco quando alguém marca comigo e chega muito atrasado. Ele está dizendo que o tempo dele é mais importante que o meu. Eu não quero aqui, irmãos, obviamente, entrar em detalhes, como você sabe que no Rio de Janeiro as coisas acontecem. Você está no Brasil, capota uma carreta e fecha. Obviamente que tudo isso é compreensível, tudo isso é aceitável. O que eu estou dizendo é naquele dia que você sabe que poderia, que você sabe que tudo daria certo, mas que você decidiu enrolar, você decidiu não levar a sério, e você vai do seu jeitinho, com a sua postura, fazendo com que sua pontualidade fique, a gente vai chegar, nem que seja por sermão, mulher, a gente vai chegar. Quando eu chego atrasado, estou dizendo, meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros, o que eu faço é mais importante que o outro. Quando eu chego atrasado, eu digo, eu não me importo com os outros. Seja pontual na igreja, seja pontual nos cultos, seja pontual na devolução do dízimo. Há crentes que não dão dízimo. Se todos os crentes fossem como você hoje, a igreja estaria aberta? Pense nisso. Se todos os crentes fossem como você é, e se todos dessem como você dá, ou se todos doassem para a igreja como você doa, nós funcionaríamos com toda essa estrutura? Ou essa igreja teria fechado as portas, porque você não dá nada? Seja pontual, seja fiel, seja verdadeiro, faça com Deus o que você quer receber dele. Não é troca, não é barganha, é um exercício de fidelidade. Último lugar, vou encerrar. Seja uma pessoa comprometida com oração e com a palavra de Deus. Para oração eu já falei, deixei muito claro no ano novo. Se Deus cerra o céu e a chuva não vem, ou se Ele abre lá o céu e a chuva cai e vem a inundação, ou se o gafanhoto vem para consumir e devorar, segundo Crônicas 7:13, qual é a postura do povo de Deus? Ele vive e aceita isso passivamente, é assim, irmãos? A Bíblia diz que não. O meu povo, que se chama pelo meu nome, deve se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os seus pecados e vai sarar. Sarar o quê? A nossa terra. Sabe, meus irmãos, eu creio nos homens de oração e creio em muitas mulheres de oração. Há um homem na Bíblia que orava 3 vezes por dia, amém, irmãos? Como é que era o nome dele? Que bom que você sabe. Daniel orou no capítulo 2, sabe o que Deus fez depois da oração dele? Deus o livrou dos sábios da Babilônia e da morte. Daniel orou no capítulo 6, ao orar no capítulo 6, Deus fechou a boca dos leões.
Daniel orou no capítulo 9, imediatamente Deus mandou um anjo voando, trazendo notícia de que ele era muito amado por Deus lá no céu. Daniel orou, e Deus respondeu. Deus o abençoou. Você tem orado, meu irmão? Daniel orou. É hora de desligar a TV para coisas que não são importantes. É hora de desligar a TV para certas novelas que não trazem crescimento. É hora de sair de casa na quarta-feira à noite e começar a orar. Temos pão quente do céu e você está comendo bolacha mofada na mão do diabo. É preciso hoje viver uma vida vitoriosa. É preciso construir um ano de vitórias. E você se pergunta, como pastor? Dedique-se à oração e à leitura da palavra. Coloque Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Faço 2 desafios para você nesse primeiro sermão do ano. Leia a Bíblia todo esse ano. Se você o fizer, eu confio em você. Se você o fizer, em dezembro me diga o seu nome. Eu vou entregar no dia do aniversário da igreja a você um certificado dourado com selo de qualidade espiritual. Está aqui um crente abençoado. Ele decidiu ler a Bíblia e terminou. Pode me dar o seu nome. E se você quiser que eu saiba agora que você vai ler, para eu já colocar e esperar você no final do ano, eu vou colocar e vou ver se você chega comigo no final da São Silvestre. Não são 15 quilômetros, são 12 meses. E você vai terminar de ler a Bíblia. Segundo desafio. Desafio você esse ano a matricular-se na escola dominical. Leve a sério sua vida. Leve a sério sua família. E o seu ano será muito abençoado. Um feliz ano novo para você que eu não vi no ano novo. Que seja um ano vitorioso para você. Em nome de Jesus, deixa de ser um monte de coisa. E seja muitas outras coisas que Deus quer que você seja nessa manhã. Amém?